Para compreenderem as Escrituras, vamos continuar estudando a carta aos Hebreus, capítulo 11, agora a partir do versículo de número 12. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Então, pela fé de Abraão, pela fé de Sara, veio o poder para que de um homem sem força, sem vitalidade, viesse o poder de Deus para gerar descendentes tão numerosos como as estrelas do céu. Nós vemos aqui a própria fé do autor da carta aos Hebreus, que também menciona a promessa da palavra da Abraão, de que os seus descendentes seriam tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Abraão creu dessa forma e recebeu poder para gerar o seu filho Isaque. Isaque gerou a Jacó e daí veio toda a nação de Israel, o povo de Deus, e pela fé, uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Essa descendência é todo aquele que é filho pela fé, é filho da fé, que também creram, passaram a crer. Então é semeada a palavra e ela gera 100 por 1, 400 por 1, uma semente, uma árvore, vai gerar 500 frutos, 200 frutos. Algumas árvores, como a figueira, até de cada vez, vão estar cheias de frutos, todos eles frutos da semente, como a fé de Abraão, gera para todo aquele que ouve a palavra e testemunha com poder, prega o evangelho, anuncia o evangelho com o poder do Espírito Santo, poder da promessa. Então vão gerando filhos a Abraão, filhos da fé, filhos porque creem como Abraão, filhos porque quem deu início a esse processo de ação, de desenvolvimento, de crescimento, de semeadura da palavra pela fé foi Abraão, que acolheu com fé. Ele creu, saiu da sua casa, caminhou como peregrino pela terra da promessa, creu junto com Sara no poder de Deus para que eles pudessem gerar um filho da promessa, e dessa palavra que Abraão ouviu, passa para Sara, a qual passou para Isaque, para Jacó, posteriormente para José, posteriormente vem Moisés, e assim sucessivamente na história das Escrituras, nós vamos vendo que esta é a história da fé. E a fé vai se multiplicando, vai sendo lançada semente, não só para os descendentes naturais de Israel, carnais, mas para todo aquele que crê nessa palavra que se iniciou lá em Abraão, a pregação da fé, a palavra da fé. Então é gerada a fé, pela fé. Deus, ao contemplar a fé na sua vida, no seu coração, ele te batiza com o Espírito Santo e assim te dá o poder para pregar esta palavra com autoridade, e a semente vai sendo lançada e veio sendo lançada pelas nações, por toda a terra, gerando filhos tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos são descendentes de Abraão pela fé. O versículo de número 13 diz assim: todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Portanto, aqui está a visão da glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Eles ainda viveram pela fé
Eles morreram sem receber o que tinha sido prometido. Nós vamos ver aqui posteriormente que muitos foram decapitados, foram mortos precocemente, foram perseguidos, foram lançados em prisão, dali não saíram, mas eles já tinham, como José teve, como Davi tinha, uma visão de longe, viram-nas de longe e de longe as saudaram. Já veio a glória de Deus, como Isaías, já vê o trono de Deus e Deus já mostra para ele o seu tesouro, a sua cidade, a sua promessa, o seu galardão, a sua herança já estão aqui comigo, já estão reservados. Veja, contemple. E aquele que tem fé, que vive pela fé, recebe o dom do Espírito Santo para ter a visão do que lhe está preparado. Viram-nas de longe, e de longe as saudaram, já louvaram, já se alegraram, já não tiveram dificuldades para entregar a sua vida à morte, como Jesus que contemplava o seu galardão, contemplava a sua herança e assim ofereceu a sua vida aqui na terra, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Na terra nós somos estrangeiros, habitamos em tenda, habitamos em um corpo frágil, habitamos em um corpo que a qualquer momento pode ser destruído. Alguém pode matar o nosso corpo, mas a nossa alma, o nosso espírito vivem com Deus eternamente e já contemplam a glória celestial. De longe a saudaram, já adoram a Deus em espírito e em verdade, porque Deus revela a sua glória. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Viram-nas de longe e de longe as saudaram. Quanto à terra, somos estrangeiros, somos peregrinos, estamos de passagem, e essa passagem pode ser muito rápida, mas em breve chegará ao fim, ele virá. O versículo 14 diz assim: os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Estamos sim caminhando para esta pátria. Caminhamos por essa terra, levamos a nossa tenda, vamos sendo assolados, vamos sendo açoitados, vamos sendo perseguidos, mas estamos buscando uma pátria. E Deus já nos mostrou a nossa pátria, Deus já nos mostrou a nossa herança. O Espírito de Deus, ao sermos batizados com o Espírito Santo, ele abre nossos olhos espirituais. Nós temos visões do céu, do reino de Deus, da glória de Deus, de Jesus assentado à direita do Pai. Entendemos a vontade de Deus, entendemos o caminho proposto. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria, buscando com Deus, buscando no caminho, junto com Deus, peregrinando por este mundo, dirigidos, guiados pelo Espírito Santo de Deus, que nos ilumina, que nos fortalece, que nos dá sabedoria, que nos ensina por onde caminhar, como chegar, como ele ensinou a Abraão, como sair da terra do seu pai, como sair do velho mundo, como sair do mundo que seria destruído em breve para a terra prometida. A terra prometida não é aquela terra da Israel terrena. Este é um caminho, esta é a passagem. Mas a terra prometida é a cidade que tem fundamentos, é a pátria, é a cidade que Deus tem preparado para aqueles que creem no seu nome, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, aqueles que o obedecem, que o glorificam nessa terra. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Se eles não tivessem a visão da glória de Deus, do céu, da cidade santa, da Nova Jerusalém, da terra que Deus tem preparado, eles até poderiam falar em voltar. No primeiro problema, na seca, na fome, na perseguição, no ódio do carnal, do Esaú carnal que não entende, o Jacó espiritual, dos irmãos de Davi que lhe perseguiram, dos irmãos de José que lhe perseguiram, poderia ele voltar para a sua pátria. Mas
Diz aqui o versículo 16: em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Então eles não pensavam em voltar para o que o mundo oferecia, para o Egito, ou para a Babilônia, ou para outra terra que lhe oferecesse bens materiais, porque eles sabiam, eles esperavam, eles sabiam que existia, que Deus estava preparando uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial, esta pátria eterna. Ali eu entrarei cantando e ali viverei eternamente com o meu Deus. É a pátria eterna, é a pátria segura. Eu já vi as suas colunas, eu já vi o seu fundamento. Ela brilha, ela é resistente, ela é autêntica, ela é eterna. Eu já percebi, o Espírito de Deus já me mostrou, ele já me revelou todas as coisas do céu. O Espírito Santo já abriu as portas do céu para mim. Por isso, eu conheço que há uma pátria celestial que me espera. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial que Deus já nos revelou, que Deus já nos dá. É por isso que nós não colaboramos, não corremos junto com eles pelas riquezas mal adquiridas deste mundo, pelas riquezas da injustiça, da desonestidade, da opressão, de colocar outros como seus escravos. Nós não fazemos isso. Nós estamos juntos para louvar, para bendizer, para adorar, porque esperamos uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. O meu reino não é deste mundo, é celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Então Deus se agrada, deixa que pela fé contempla a sua glória, batizado com o Espírito Santo, contempla a pátria celestial e espera essa pátria. Isso está de acordo com a obra de Deus, de acordo com a vontade de Deus, pois preparou-lhes uma cidade. Então, uma grande realidade é que Deus já nos preparou uma cidade, um reino em que habita a justiça, em que habitaremos com Ele para sempre. Seremos felizes e vamos então desfrutar da sua presença. E os demais serão lançados fora, serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, porque tiveram a sua alegria nessa terra. E a sua alegria foi baseada na opressão dos outros, no roubo, na desvirtuação, na perversão das coisas de Deus, do amor ao próximo, o qual não praticaram para cada vez obterem mais benefícios nesta terra material, em que o benefício é do que tira o outro do caminho, do que empurra o outro para fora, do que derruba o outro, ou do que rouba, saqueia o seu próximo para ter mais. Este é o reino da injustiça, é o reino daqueles que não esperam uma pátria celestial. Mas aqueles que esperam a pátria celestial são honrados por Deus. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, o Deus específico desses que aguardam uma pátria celestial, uma pátria melhor, o reino de Deus, o reino de justiça, o reino da verdade. Que Deus te abençoe, que você seja batizado com o Espírito Santo pela fé na palavra de Deus e receba toda a herança da pátria celestial. Em nome de Jesus, o Messias. Amém.